Olá, boa noite. Alagoas registra a primeira morte por H1N1 este ano, que ocorreu em um hospital particular de Maceió na semana passada e só foi divulgada hoje. Este é um dos destaques do Jornal do Estado, que você vai ver também. Com a primeira vítima fatal por H1N1 este ano, os cuidados com a prevenção devem ser redobrados. Saiba aqui no JE quais os sintomas da doença. A situação das faixas de pedestre em Maceió. Muitas estão desgastadas e outras até são inexistentes. Cresce o número de testes positivos de infecção pelo vírus HIV em Maceió. Agora no Jornal do Estado. Três moradores de rua foram baleados agora há pouco no conjunto Santo Eduardo. Ao vivo, mais informações com Italine Marques. Boa noite, Italine. Oi, Sabrina, boa noite para você, para todos que nos assistem. Olha, o que a gente sabe é que esse crime teria acontecido agora há pouco, por volta das 6 da noite, aqui na Travessa Santa Amália, no bairro da Jatiuca. 3 pessoas ficaram feridas, eles estavam exatamente aqui ao lado deste sofá, eu vou pedir para Luiz Uchoa mostrar. Um deles ainda não foi identificado, mas os outros 2 se chamam José Américo Paulo da Silva e o outro Irã. A gente percebe que ainda há uma certa movimentação aqui, agora está bem mais calmo, mas assim que nós chegamos tinha muita gente aqui. As ambulâncias do SAMU, do Corpo de Bombeiros também estavam aqui socorrendo essas vítimas. Esses 3 rapazes, eles teriam sido atingidos a tiro por um homem que passava a pé por aqui. Quem está aqui do meu lado é o subtenente Edésio Fernandes, que é comandante da Ronda do Bairro aqui desta região. Comandante, conta pra gente, foi de fato um homem que caminhava a pé por aqui que baleou essas pessoas? É positivo, foi boa noite aos espectadores e como a senhora frisou, um rapaz passando por aqui e atirou neles, tá? Os 2 ficaram aqui e um foi cair lá na esquina. Tá? O senhor disse pra mim que, na verdade, havia um outro que fugiu. Isso, eu digo que havia porque justamente eu já vim para esse local, já por conta disso, que eu estava vindo da Orla, aí quando eu cheguei no começo de Santo Eduardo, vindo da Orla, e um morador lá já avisou a gente que tinha passado um rapaz de camisa vermelha e estava indo para a Ponta da Terra. Eu ainda fui até a Ponta da Terra ver se acontecia, se eu pegava e não consegui. Então eu vim direto para aqui, cheguei aqui realmente constatava esses crimes. Um dos criminosos fugiu, como você tinha falado para mim antes, e esse outro foi preso. Um foi preso por um colega nosso que estava passando na área, pegou mais ou menos ali, pela informação que eu estive, ali próximo ao Centro Social Urbano, daqui de Santo Eduardo, e conduziu até aqui e eu mandei levar para o CODE. A gente tem uma ideia da motivação desse crime? Não, eu não tenho como informar o motivo dos crimes. Eles eram de fato moradores de rua? Segundo informações, diz que não. Eles moram aqui atrás, nessa favela aqui do colégio Monte Trigueiro. Tá ótimo. Subtenente, obrigada pela participação aqui no Jornal do Estado. É isso, Sabrina. Os 3 foram socorridos e a motivação desse crime ainda está sendo investigada. Eu volto com você. E nós vamos acompanhar esse caso. Italine, muito obrigada pelas informações. Uma boa noite para você. Alagoas registra a primeira vítima fatal de H1N1 este ano. A morte foi na terça-feira passada, mas só foi divulgada hoje. Profissionais da Secretaria de Saúde alertam para baixa procura pela vacina no estado. A vítima foi um homem de identidade e idade não reveladas, que estava internado em um hospital particular de Maceió. É o primeiro caso, de paciente que foi confirmado por laboratório e que infelizmente evoluiu para óbito, Mas é uma pessoa que tinha comorbidade, é grupo de risco. Esse vírus ele já circula desde a pandemia de 2009, não só aqui em Alagoas, como em todo o Brasil. Até esta terça-feira, o estado registrou 17 casos de influenza, sendo 15 de H1N1 e 2 de H3N2. Outros 6 estão em investigação. O número de notificações já é maior do que no ano passado,
quando foram confirmados 10 casos, com 3 óbitos. A prevenção pode ser feita com medidas simples, como lavar sempre as mãos, usar álcool em gel, manter hábitos saudáveis de higiene, mas principalmente tomar a vacina, disponibilizada de graça pelo SUS. A campanha iniciada no final de abril está disponível nos 102 municípios de Alagoas e segue até o dia 1º de junho. Mas o que chama a atenção é a baixa procura. No estado, só 46,57% do público-alvo se vacinaram. Em Maceió, o número é um pouco maior, de 48,1%. A demanda ainda não está o que a gente esperava, né? Principalmente esse sábado, que foi o dia de mobilização, que por ser véspera do Dia das Mães, não teve uma procura tão movimentada como dos anos anteriores. Precisa que as pessoas contempladas pelo Ministério da Saúde compareçam às unidades de saúde e nos postos volantes, né, nos shoppings, para se vacinarem. Isso, procurem os postos. E a forma grave dessa doença traz a preocupação para os especialistas, que reforçam a importância da vacinação e da observação dos sintomas do vírus H1N1, principalmente para as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Aline, o filho de 10 anos, tem um histórico de doenças crônicas, entre elas asma e bronquite alérgica. Na casa dela não falta álcool em gel. Assim que começou a campanha de vacinação contra a gripe, Aline foi ao médico solicitar a requisição para ter acesso à vacina. E aí a minha preocupação logo é quando começa a campanha da vacinação da gripe, a gente já está com as declarações para estar apto a tomar a vacina. Recentemente, um bebê de apenas 16 dias foi internado na maternidade Escola Santa Mônica com sintomas da gripe H1N1. Em nota, a direção do hospital informou que o bebê tem bronquiolite, mas os médicos ainda investigam a causa. A criança está isolada dos demais pacientes até a conclusão dos exames. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, este ano já foram registrados 15 casos. A CESAL informou ainda que tanto em 2017 quanto em 2016, a meta de vacinação foi atingida aqui em Alagoas. Em 2018, a campanha segue até o dia 1º de junho. E os especialistas alertam sobre a importância da vacina, principalmente para aqueles que fazem parte do grupo prioritário. Algumas pessoas têm um risco aumentado de fazer essa forma grave. Quem são elas? Gestantes, puérperas, quer dizer, mulheres que tiveram bebê há menos de 45 dias, criança pequena, idosos, portadores de doença crônica, principalmente portadores de doença do pulmão, pessoas que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, pessoas que estão fazendo tratamento imunossupressor para doença autoimune, lúpus, por exemplo, as pessoas que cuidam dessas pessoas, então professores da rede pública e privada, os cuidadores dos idosos, o guarda penitenciário e os profissionais de saúde. Esses são os grupos prioritários para ter gripe ou para fazer forma grave de gripe. O médico explica ainda que a vacina no Brasil é trivalente, ou seja, protege contra 3 subtipos do vírus da gripe, o influenza, o H3N2 e o H1N1, já que todos os anos o vírus sofre mutação. Os sintomas da doença são sempre semelhantes, como tosse, coriza, febre alta, o que diferencia a gripe do resfriado. Por isso, nesta época do ano, é preciso ficar atento aos cuidados. É que a gente recomenda, por exemplo, que não se deve beijar as mãos e os pezinhos de bebê, exatamente por causa disso, porque o bebezinho, qualquer coisa que pega, leva a mão à boca, ou bota o pezinho na boca, então a gente não deve estar beijando a criança sem ter esse cuidado de, primeiro, não se visita ninguém estando doente, para começar a conversa. Então é muito importante esse cuidado de não expor a criança. Também, criança pequena, antes de tomar as vacinas todas, essa criança não vai para o shopping, não vai para a festa, não vai para a multidão. Pois é, tem que ter muito cuidado. A criança internada no Hospital Santa Mônica se encontra estável e segue em isolamento na unidade de cuidados intensivos. A previsão é que os resultados dos exames saiam na próxima quinta-feira. Criatividade para combater o desleixo do poder público. Estudantes universitários fazem pinturas nas ruas para cobrar a sinalização das faixas de pedestre e das rampas para cadeirantes. As faixas apagadas são um problema antigo aqui na cidade. Em algumas vias de Maceió, atravessar a rua pode se tornar um problema. Isso se deve às pinturas desgastadas das faixas de pedestre, que colocam não só quem passa a pé em risco. Maceió está bem desorganizado, tem canto que tem faixa e não tem placa e tem canto que não tem nada.
Na Rua Pio XII, na Jatiuca, a sinalização indica que há faixa de pedestre, mas no chão vemos que a informação não se confirma. A placa fica bem em frente a um colégio, numa área muito movimentada. Dificuldade mesmo aqui, eles atravessaram, né? Acaba que eles atravessam lá na frente, então quando tem trânsito, aí passam. A sinalização em falta deu lugar à cobrança. Os olhos bem abertos representam o apelo da população. A iniciativa foi dessas 3 alunas do curso de arquitetura. Um trabalho da faculdade pediu que elas fizessem intervenções para chamar a atenção do poder público para alguns problemas urbanos. A gente identificou que tanto eu quanto ela sentimos falta das faixas de pedestre, porque elas precisam para os carros poderem parar e a gente precisa para saber aonde nós precisamos parar, para elas poderem atravessar com segurança. Porque quando não tem uma faixa de pedestre, às vezes o pedestre passa até despercebido. E quando a gente faz autoescola, principalmente, a gente vê até que o pedestre é o principal fator do trânsito, não é isso? As estudantes também pintaram um símbolo de cadeirante cobrando a rampa que só tem em uma das calçadas. As pinturas começaram há uma semana. A gente resolveu utilizar cal e corante porque é de fácil remoção. Com a chuva sai, com o tempo também, os carros passando. Então, é um material que a gente sabia que ia pintar, ia chamar a atenção naquele momento e a gente ia divulgar no Instagram, como já foi dito. E aí, com a retirada, eles podiam vir e fazer a fixa mesmo. A iniciativa também foi reproduzida em outras ruas e avenidas dos bairros da Ponta Verde e Jatiuca, em Maceió. Além de faixas e rampas de acesso para cadeirante, as alunas cobram semáforos sonoros para deficientes visuais. Para divulgar a iniciativa e tornar mais eficiente a denúncia, elas criaram uma página no Instagram. A gente criou para poder ter mais visibilidade, para as pessoas começarem a interagir mais, para divulgar mesmo a nossa intervenção. Excelente iniciativa dessas meninas. A SMTT afirma que semanalmente as equipes repintam as faixas desgastadas. E veja, daqui a pouco, cresce o número de testes positivos de infecção pelo vírus HIV em Maceió. E você vai ver também, portal OP9 do Sistema Opinião estreia amanhã em todo o Nordeste. É já já.